Olá, amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Hoje estamos ao vivo, pessoal. É isso aí. Hoje nós estamos ao vivo porque é uma live muito especial. É uma live que nós vínhamos esperando há dias, né? Com o meu grande amigo Gil Gomes. E vai ser hoje, né? Eu tinha marcado já um mês, se programando e tal. Você que for entrando agora, eu te peço um favor. Digite o teu nome, a cidade que está falando, né? Para nós poder ir comentando aqui na live. E também vai deixando o seu like, né? Vai compartilhando, que eu acredito que vai ter informações importantes, que vai agregar muito para você que é um novo colecionador, para você que já coleciona há algum tempo, e até para você que já está há muito tempo no colecionismo, tá, pessoal? Então, vai compartilhando essa live, vai deixando o like e me ajude a receber aqui o amigo Gil Gomes. Tudo bom, Jonas? Passou rápido o mês, hein? Desde o convite. Um assunto polêmico hoje, mas que várias pessoas gostam e querem ouvir, porque faz parte da numismática também, né? Principalmente da coleção de erros, né? Quando se fala em um tipo de erro, envolve todos, na verdade, né? Então, hoje vamos ter uma aula junto, eu não vou querer convencer ninguém, não é nem o intuito aqui, nem convencer ninguém, nem falar contra a Casa da Moeda, mas falar sobre a numismática em si, né? Sobre o estudo das moedas. Essa é a proposta de hoje aqui, então não é querer convencer A ou B, ou quem está certo ou quem está errado. Eu acho que em tudo na vida a gente deve filtrar aquilo que é importante para a gente, o que é bom a gente pega, o que não é bom para a gente joga ali, isso não me interessa, até porque tem gente que é assim, né? Eu só acredito se sair no catálogo, tá? Saiu no catálogo. Agora eu só acredito se alguém do Brasil certificar. Então foi lá certificar. Agora eu só acredito se sair uma certificação nos Estados Unidos. Tá, daí já saiu a certificação. Agora eu só acredito uma declaração da Casa da Moeda. Saiu a declaração. E se não tivesse saído a declaração, e mesmo tivesse saído que a moeda saiu de lá, é uma bola de neve. Aí depois, não, agora eu preciso saber isso, agora eu preciso saber quem foi, agora eu preciso saber aquilo. Então, eu percebi que a intenção não é essa. Vou falar algumas coisas, é claro, né? Mas vou traçar um paralelo aqui, a gente vai ter uma aula junto, vamos aprender junto, e no final cada um toma o seu caminho ali, acha o que dá para filtrar ali de interessante, né? E não é só nas moedas bifaciais, porque tudo que se aprende se aplica em qualquer área da numismática, na verdade, né? Então vamos lá. Exatamente, né? No final, cada um tira sua conclusão, né? E segue o colecionismo que desejar. Vou começar com a primeira imagem aqui, então. Tá, eu fiz uma capa aí falando sobre a bifacial, para quem não sabe. Então, seria uma moeda com 2 anversos ou 2 reversos, né? Uma moeda, assim, considerada com erro porque ele foge do padrão, mas ele realmente não é um erro da linha de produção. Pela forma que ele é feito, pela quantidade das moedas, né? Pode voltar lá, já, naquele que estava. E aí o seguinte, com que propriedade que eu posso falar sobre a moeda bifacial? Então, eu sou o autor do Manual de Erros em Moedas, né, que já está no 2º volume, e também do catálogo Moedas com Erros, também no 2º volume, e se Deus quiser sai o 3º, 4º, e a gente sempre trazendo novidades aí em cima disso, e sempre estudando. Tem muita coisa que quem me conhece sabe, me manda material, tem coisa que eu incluo, tem coisa que eu estudo, não incluo, tem coisa que o pessoal me manda, eu estudo, e a bifacial não é de agora, eu já venho estudando já faz tempo, já peguei vários exemplares na mão, então tenho propriedade para falar sobre essas moedas, sim. Pode passar daí. Passando para o próximo, então. Tá. Então, quando a gente fala em moedas, né, então a gente está falando sobre a numismática. O que é a numismática? No dicionário, o termo numismática ele é utilizado para descrever o estudo das medalhas e das moedas. Isso, depois, com o tempo, ele foi se segmentando, foi incluindo ramificações, mas, assim, a moeda em si, ela é uma prova de estudo. Por exemplo, se eu falo hoje em moedas romanas, temos as moedas, mas nem
temos, não é todos os materiais escritos que a gente tem sobre a moeda. Então, a moeda em si é um elemento de estudo. Isso se a gente vir também para o Brasil, em algumas moedas, nem todas as moedas, a gente tem a documentação daquela moeda, mas nós temos a moeda. E interessante que, em alguns casos, a gente tem a documentação, mas não tem a moeda. Então, e a moeda não entra no catálogo, porque nós temos a documentação, mas falta a peça-chave, que seria do estudo principal, que seria a moeda. Então, a numismática, basicamente, ela faz um estudo sobre as moedas. Primeiro de tudo, no caso ali, moedas e medalhas, mas primeiro de tudo, a prova é a moeda, é um objeto de estudo. Então, partindo para o próximo, daí, João. Beleza. Tá, aí eu peguei 3 frases, poderia pegar milhares de alguns numismatas de outras gerações, que esses até já não estão entre nós, né? Peguei um exemplo do Kurt Prober, né? É um dos mais conhecidos ali, quem está no meio da numismática conhece. Então, no catálogo das moedas brasileiras que ele fez, ele falou o seguinte: deixando de ser citadas as tais peças que ninguém conhece e que certamente nunca existiram, mas que constavam sistematicamente dos catálogos do passado. Então, Kurt Prober foi uma pessoa que estudou muitas moedas e estudava as moedas em mãos. Em alguns casos, ele pegou algumas moedas que eram citadas e não existiam a moeda. Então, ele lançou essa frase. Na segunda, Eugênio Vergara Caffarelli, As Moedas do Brasil, também um numismata conhecido, né? Em alguns casos são feitas considerações sobre divergências entre o que foi disposto pela legislação e o que acabou ocorrendo com a cunhagem. Então, do passado, não estamos falando do real. Então, ele percebeu que havia uma diferenciação entre o que estava na legislação e o que realmente foi cunhado. Então, há essa disparidade também na numismática em vários pontos ali, em vários anos, né? E por último ali, outra frase que eu peguei, do Lupércio Ferreira, né? Ele fez o catálogo descritivo dos patacões da Casa da Moeda do Rio. Centenas de patacões vieram a mim, do norte e do sul, para serem catalogadas e devolvidas aos seus donos. Perdi a conta de quantos vi. Então, ele não fez um estudo de material, ele fez um estudo de moedas para definir as variantes que nós conhecemos hoje e que usamos o catálogo dele das variantes do Rio. Temos passado aí? Eu peguei uma pincelada ali do que é a numismática ali do passado, né? Uma pergunta que sempre me vem é o seguinte: por que foram incluídas as moedas no catálogo de erro, as bifaciais? Por 2 pontos. O primeiro ponto ali, que elas foram analisadas, sim, algumas foram analisadas em mãos. Eu tive de alguns numismatas aí que colecionam, eu falo numismatas porque o pessoal fala, mas colecionam moedas com erros e tal, e a maioria dos que colecionam moedas com erros colecionam outro tipo de moedas também, não é só moedas com erro. Então, o primeiro ponto, basicamente, ali foi uma análise das moedas, né, das que eu vi, ou senão outras foram por fotos, mas com fotos de alta resolução. Em algumas foram descartadas, não é todas as bifaciais que eu recebi, que eu incluí, mas as que eu coloquei no catálogo, ou peguei em mãos, ou tive em foto em alta qualidade, que devendo falar, pô, não, essa daqui, não estou vendo nada, e é difícil a gente fazer análise por foto, mas seria impossível ver todas as moedas em mãos. E no caso da 2017, a do Beija-Flor, elas realmente não iriam entrar no catálogo, né? Os donos dessas peças me passaram, e eu falei para eles, olha, o que a gente tem que até 2012, aquela história que todo mundo fala, até 2012 todo mundo aceitava a bifacial, né? Quando surgiu, na verdade, em 2017, do Beija-Flor, que ressurgiu esse assunto. E eu falei para ele, falo abertamente com qualquer um que me conhece, e ele falou, e se eu conseguir uma certificação? Bom, se eu conseguir uma certificação, alguém está testando, até porque eu não atesto a peça, né? Não é porque está no catálogo que a moeda é verdadeira, né? Então, a gente tem que analisar, e não é por isso também que eu vou incluir a gente inclui qualquer coisa, no caso, eu e o Lucimar Bueno, né? E os dois conseguiram a certificação ali do Cláudio Amato. Falaram, mas
certificação do Cláudio Amato não é nada. Eu acho que, para quem fala isso, deve conhecer, deve ir atrás e buscar o currículo do Cláudio Amato para saber quem ele é. Ele foi um dos diretores da Sociedade Numismática Brasileira, ele é autor de catálogo, já em sua 17ª edição, catálogo de moedas, de medalhas e de cédulas, então não é qualquer um que está certificando, mas tudo bem, tem uns que aceitam, como eu disse, tem uns que aceitam, tem uns que não aceitam, mas a pessoa foi lá, o ônus, na verdade, nessas duas moedas recaiu sobre essa certificação, isso foi realmente, tanto que quem tem o catálogo, quem não tem até, mas dentro do catálogo, e as páginas estão ali mostrando, a certificação está do lado da moeda, justamente para mostrar que foi dessa forma que elas foram incluídas. Podemos passar próximo, James? Vamos aí. Aí aconteceu uma coisa. O dono da moeda da 2017, e com as nossas conversas, a gente acaba virando amigo, e você sabe disso, né, James? Além do colecionador ali, do cliente, acaba virando um amigo, né? E ele, nossa, eu estou aqui certificado, mas a certificação realmente é um papel e a moeda é separada, eu posso trocar a certificação e pôr outra moeda. Então, para mim, eu estou convencido, mas eu queria convencer as pessoas que a moeda é boa, eu estou vendo que é boa, né? Eu falei, o caminho não tem outro, é você mandar para os Estados Unidos. Nossa, quanto fica, tal? Eu falei, não sei, passei os caminhos lá e a hora que eu vi, falou, mandei a moeda. E o que eu tinha acertado até com o dono dessa moeda era o seguinte, seja positivo ou seja negativo, me dá um toque, o que eu queria colocar, né? Até porque o pessoal confunde uma coisa, né? Essa certificação de 2017, mas já existia uma outra certificação de 2008 pela PCGS, que estamos falando das duas maiores certificadoras americanas, não é qualquer uma, né? Então ele foi lá e ele mandou a moeda, né? E o que aconteceu? E aconteceu isso, ele mandou a moeda para mim e falou assim, olha, pode divulga a moeda. Coloquei no meu Facebook, nas redes sociais, e começou aquilo. E gerou realmente uma discordância, que um ou outro ali, sem falando parabéns, e 3, 4 falando, mas essa moeda tal. E realmente, acho que é isso, a gente tem que entrar mesmo em discussão, a gente tem que levantar questões também para a gente também, porque quando levantou isso também, o dono da peça falou o seguinte, nossa, olha, mesmo com a certificação também, né, parece que vamos mandar para a Casa da Moeda. E ele, inclusive, mandou para a Casa da Moeda, uma das respostas que veio também, quando a gente fala Casa da Moeda, mandou aquela declaração, ela fez um conjunto, eu acredito que várias pessoas tenham mandado ao mesmo tempo, justamente por causa dessa moeda que foi postada, e várias pessoas mandaram para a Casa da Moeda. Então, ele recebeu também a mesma declaração da Casa da Moeda que todos receberam, ele também recebeu. O dono da moeda também questionou a Casa da Moeda sobre as bifaciais, e a gente já conhece a declaração da Casa da Moeda. Então, o próprio dono da moeda também, quem coleciona, ninguém quer colecionar uma moeda falsa, e quem quer colecionar uma moeda falsa já deixa ali na seção de falsas na coleção, né? Então, podemos passar, Jonas? Podemos. Hoje você está me ajudando aí, né? É isso aí. Aí o seguinte, né? Aí todo mundo me falou, o que você vai falar sobre a declaração da Casa da Moeda, né? Não tenho o que falar sobre a declaração da Casa da Moeda. Hoje a Casa da Moeda a Casa da Moeda tem 328 anos. Eu não posso vir aqui em cima de uma declaração, até poderia. Tem alguns pontos, toda empresa, toda pessoa tem o lado ali que tem algumas brechas ali que dá para a gente falar, olha, mas tem isso, tem aquilo, mas tem mais coisas positivas na Casa da Moeda que negativa. E a Casa da Moeda, se a gente for pensar bem, ela é uma indústria. Ela não tem uma seção lá para cuidar de colecionadores. Entra lá na Casa da Moeda, lá não tem uma seção de, aqui eu vou clicar para colecionadores, então eu vou poder questionar lá e eles vão me responder. Então, ali foi uma declaração, eles estavam sendo, na verdade, foi uma acusação contra a Casa da Moeda, do jeito que foi colocado. Então, eles tomaram a posição deles, eles poderiam tomar qualquer posição, e foi a posição que eles acabaram tomando. Olha, tal,
falaram várias coisas, igual eu falei, poderia rebater, mas eu não tenho hoje os argumentos, não tenho os argumentos, não tenho o outro lado da história para falar sobre a Casa da Moeda. Para mim falar sobre a Casa da Moeda, eu precisaria ter acesso aos documentos da Casa da Moeda, e os documentos da Casa da Moeda seriam públicos, e um dia vai se tornar público, né? Mas hoje, por exemplo, a gente quando eu falo o numismata ali, o colecionador, não temos acesso nem ao relatório, um relatório administrativo interno da 50 centavos sem o zero. Eles foram lá, fizeram uma declaração pela quantidade, na verdade, falaram, mas 50 sem o zero tem uma quantidade grande. Foi justamente por isso que fizeram a declaração, porque foi um erro muito grande, e a quantidade de moedas ali que vazou, que acabou passando, foi muito grande. Então não teve jeito, não teve como não falar que não foi. E na verdade, partiu do Banco Central até essa declaração, né? Foi Banco Central e foi Casa da Moeda quando aconteceu esse erro, né? Então, a intenção, na verdade, aqui, não é denegrir a Casa da Moeda, ela fez uma posição dela e não tem um sentido de eu aqui falar, eu teria, igual eu falei, tem alguns fragmentos de auditorias que estão públicas na internet, algumas atas do Conselho Monetário Nacional, algumas coisinhas ali, é uma empresa pública, né, auditada, só que algumas coisas dentro da Casa da Moeda não podem sair, não podem, realmente a Bifacial saiu daqui, não seria só falar isso, teria muito mais coisas para se falar, mas eu acredito até que algum processo administrativo interno deve estar correndo lá, não é possível, né? É uma coisa muito séria isso, né? Não estamos falando só da moeda bifacial, nós estamos falando de uma empresa que produz moedas para o Brasil, né? Então, não é só isso, né? Vamos partir para o próximo? Partir. Tá, um ponto só que eu queria destacar ali, tá na declaração da Casa da Moeda, que eles falam o seguinte: cabe destacar que os cunhos anverso e reverso são codificados individualmente para controle de rastreamento e operacional guardados em cofre. Tá, quando a gente fala isso, então, não estou falando só sobre as bifaciais, o que eles falam é o seguinte, que os cunhos eles seguem ali para ser cunhados anverso e reverso. Então, daí então a gente tem ali, eu coloquei alguns exemplos que rebate até isso da 5 centavos anverso de 1 centavo, dá 10 centavos anverso de 5 centavos, dá 25 centavos anverso de 50, dá 50 centavos anverso de 10, que a gente chama de cabecinha, né, de 5, 10 e de 50. Então, percebeu que nós não estamos falando só sobre as bifaciais, nós começamos a incluir no bolo outras moedas porque, por exemplo, a bifacial, eu não tenho bifacial, e várias pessoas aqui não têm, pela quantidade que existe, deve ter, por exemplo, 30, 40, 50 moedas bifaciais, isso falando de todas as datas, de todos os valores, só que essas cabecinhas, por exemplo, qualquer coleção tem. Só que como então que os cunhos são codificados individualmente para o controle de rastreamento e ocorreu esse tipo de troca de cunho? Podemos partir para o próximo, né, João? Vamos. As que eu citei anteriormente, na verdade, ninguém se fala. Se a gente mandar uma carta para a Casa da Moeda, eu não sei qual que vai ser a resposta. Essa a gente conhece. Essa, pela quantidade que saiu e mudou completamente o design. Então, não foi só, efígie um pouquinho maior, um pouquinho lá, ninguém vai perceber, ninguém vai falar nada, né? Nesse caso, não. Nesse caso, não teve como não se pronunciar, né? E é gozado que é o seguinte, não partiu de dentro da Casa da Moeda, partiu de fora, porque começaram a aparecer as moedas no comércio e começou a ter esse questionamento. Então, não foi uma coisa assim, antes de ter acontecido, eles vieram e falaram assim, olha, saiu tal e acabou indo para o comércio. Não, aconteceu o contrário, foram encontrados no comércio e foram, a partir disso que não teve jeito, vamos ver o que a gente faz isso, e isso gerou uma auditoria interna, né, dentro da Casa da Moeda, que a gente não sabe o que aconteceu, né, se a gente tivesse acesso a isso, acredito que muitas das perguntas, muitos dos questionamentos já teriam sido até respondidos. Partindo para o próximo.
Uma outra pergunta que várias pessoas fazem é: mas manda então para a Casa da Moeda, se ela que faz, ela que vai, que teria condição então de ver se a moeda é boa ou não. E no final da declaração, bem no final, como se fosse um balde de água fria, e essa declaração a gente na verdade já conhece, porque não é de agora que ela já foi entregue, inclusive para mim, já fiz perguntas lá e já me veio essa mesma resposta. Então eu vou ler até essa parte aqui, seria uma das últimas partes da declaração que eu vou ler, e as outras partes eu não vou falar porque eu vou começar a falar mal de uma empresa que não é do meu interesse ali entrar e que para falar disso, mas você tem que falar disso, tal, então eu precisaria olhar então a auditoria da 50 centavos sem o zero, precisaria ver as atas, precisaria ver as auditorias de tal, aí eu teria propriedade para poder falar. Então, não é o caso aqui, vamos falar sobre a moeda em si, que é a prova. Então, aí eles falam o seguinte: temos um setor dedicado a análises forenses e laboratoriais que atuam em diversos segmentos de análises químicas, físicas e metalográficas para realizar a chamada engenharia reversa, né? Onde o produto é desmontado para identificação ponto a ponto de suas características específicas. Todo esse aparato busca garantir um produto em nível de segurança que possa ser identificado e rastreado, mesmo que para uma ratificação final seja necessário que o produto em questão tenha que ser avaliado no seu chamado de terceiro nível de segurança, o que remete às análises em laboratório, mas que infelizmente são destrutivas, pois exigirem que as características a serem analisadas sejam submetidas a agentes químicos ou outros que destruam o referido objeto. Você imagina jogando isso para o colecionador? Se alguém manda uma moeda para mim, uma foto de uma moeda, eu mando essa resposta para ele. Ou se você manda para uma certificadora e fala: olha, para mim ter certeza que essa moeda realmente é boa, vou ter que serrar ela no meio e fazer uma análise da moeda. E é isso que acontece, porque se a gente olhar o catálogo de moedas, desde quando começou até hoje, eu acredito que nem a Casa da Moeda saiba de algumas moedas. A Casa da Moeda não tem ali toda a documentação de todas as variantes das moedas. Então, a análise das moedas foram feitas por numismáticos, eu não digo, eu estou fugindo até do real. A pessoa não foi lá para saber se um 960 era bom ou não, para identificar uma variante, e não precisou serrar a moeda no meio, não precisou fazer isso. Então, e as moedas estão lá, estão nos catálogos até hoje, e se mantém lá mesmo não tendo uma documentação. Se você olhar até, folhear o catálogo, e não estou falando qualquer um dos catálogos hoje que a gente usa, você vai ver lá que alguns marcam lá a tiragem 26 mil, tal, outras tanto, algumas não tem tiragem, e algumas não tem nem informação, tem algumas provas, por exemplo, que a gente não tem nem informação, e até as provas até não tem documentação, e estão nos catálogos, né? Então, interessante é isso, não estamos falando só sobre as bifaciais, estamos falando sobre a numismática em si, estamos falando sobre todas as moedas, porque na verdade foram todas incluídas num bolo só, como que, não, para fazer uma análise, então tem que fazer isso. E a gente, por exemplo, tem o catálogo de erros, tem o que eu posso falar com mais propriedade, mas nos outros catálogos eu já percebo que gradualmente já começam a se colocar, vamos falar do real, esquecer um pouco então as antigas, já começam a colocar alguns erros do real. Só que ninguém foi lá, perguntou para a Casa da Moeda como que acontece um reverso invertido, como que acontece isso, como acontece aquilo. Não precisa, porque você conhece o processo de cunhagem. A bifacial é o mesmo jeito. Você sabe, conhece a prensa, você sabe que tem uma prensa horizontal, uma prensa vertical, a prensa que se faz a moeda de circulação, a prensa que se faz as medalhas, que é uma a uma. Então, você sabe que dá para fazer, tem algumas suposições ali que dariam, e não é só no Brasil, vamos falar ali mais para frente, de outras moedas, de outros países até, inclusive, né? Podemos passar daí, Jonas? Não, a gente fica falando só sobre um assunto. Falei sobre a documentação
da Casa da Moeda que a gente não tem acesso, né? Daí você vai falar, pô, mas você não falou, mas não tem acesso. Se eu pedir, Casa da Moeda, eu estou estudando aqui sobre as bifaciais, me manda a sua documentação. Então tá ali. Por que a CMB não abre seus arquivos? Uma, porque é uma empresa pública. Se é uma empresa pública, o que rege é o Código Brasileiro ali, são as leis do Brasil. Então, no artigo 23 da Lei 8159, de 8 de janeiro de 91, que dispõe sobre a categoria de documentos públicos sigilosos e o acesso a eles dá outras providências, que a Casa da Moeda está incluído nisso, né? Então, fala lá, do sigilo e da segurança e do Estado, artigo 20. Os prazos de classificação dos documentos a que se refere esse decreto vigoram a partir da data de sua produção e são as seguintes: ultrasecretos, máximo de 30 anos, secretos, máximo de 20 anos, confidenciais, máximo de 10, reservados, máximo de 5 anos. E artigo 21, os documentos sigilosos de valor probatório, informativo, histórico de guarda permanente, de acordo com o artigo 25 da lei tal, de 8 de janeiro de 91, não podem ser destruídos, tá? Então, o que a gente fala? Esses documentos estão lá. Mesmo as bifaciais devem ter gerado uma demanda interna lá. Então, é difícil a gente falar sobre algo que a gente não tem acesso a apenas alguns fragmentos. Então, eu vou falar, mas aqui é a Casa da Moeda, aqui eu achei esse depoimento aqui, um funcionário falou isso, um ex-funcionário me falou isso, que saiu de lá, isso saiu de lá, tal. Mas aí... não sei, para que eu vou querer provar isso? Eu não sou promotor aqui, não sou... aqui estamos falando sobre a numismática, que temos a prova em si, a prova em mãos, que é a moeda. Esse que é o nosso objeto de estudo, que é a moeda. Em nenhum momento a Casa da Moeda falou assim, olha, nossa, me manda aqui essa moeda, a gente quer saber, estamos fabricando moeda, se tem uma moeda com uma perfeição a tal ponto que se passa por boa... Então, nossa, é agora mesmo, estamos indo aí buscar. Isso qualquer empresa faria isso. Qualquer empresa é assim, estão falsificando o meu produto, mas peraí, não é assim que funciona, né? Eu faço uma empresa com todos os requisitos de segurança, se estão conseguindo chegar numa falsificação que se equipara ao que eu faço, peraí, alguma coisa está errada, vamos descobrir então, e deve ter isso, só que a gente não tem acesso, infelizmente, não tem acesso a esses documentos. Daí podemos passar, Jonas? Uhum. Só para mostrar, para ilustrar que nem tudo a gente conhece dentro da Casa da Moeda, ali tem um desenho de várias, essas são matrizes de cunhos, que elas estão em positivos. A matriz de cunho, ela é usada para fabricação do cunho. E essa foto, ela é uma matriz de cunho, é de R$1 da primeira família, eu até ampliei lá, a data dela é 1996, só que a gente sabe que ela foi cunhada só em 1994. Então, o Museu de Valores do Banco Central, ele acabou publicando essa foto de uma moeda ali, de uma prova de cunho, de uma moeda que não circulou. E essa moeda não tem documentação em lugar nenhum, ninguém falsificou essa moeda, existia lá há um bom tempo, já existe essa foto lá, né? Então a moeda só circulou de 1994. Ali apareceu, e a pessoa conhece o outro lado, conhece o anverso dessa moeda, sabe que teve uma letra P ali, opa, peraí, poderia fabricar uma moeda dessa, então, e ninguém nunca ficou sabendo, não tem documentação dessa prova, ninguém sabe dessa moeda, se foi cunhado, se não foi cunhado, porque o interesse é uma indústria, e acabou vazando ali sem querer uma moeda ali que não existia, que ninguém nunca soube que existiu, e por isso a gente imagina das quantidade de coisas que funcionam ali, que acontece dentro da Casa da Moeda, e a quantidade de coisas que acontece dentro de qualquer indústria ali. Hoje, quem está assistindo ali trabalha em indústria, já trabalhou em uma indústria e sabe ali que tem um processo de fabricação, um processo de teste, são vários processos ali, até se chegar no produto final, e a gente não conhece esses processos, não sabe que tipo de coisa foi feito, até se chegar na moeda que a gente conhece hoje, né? Tem passado aí, Jonas? Se quiser comentar alguma coisa, Jonas, fica à vontade, tá? No final a gente comenta. Agora é a 12, né? Isso. Tá. Então a gente
peguei algumas fotos ali de umas moedas bifaciais certificadas que não são do Brasil. Então, para mostrar ali que, falar, nossa, mas no Brasil acontece isso, tal, não, acontece fora também. E são moedas ali, são moedas certificadas. Não é que alguém postou no Facebook lá e falou, olha que moeda legal, olha que moeda bacana. De vários países, inclusive a primeira lá, uma moeda de euro, tem moeda dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, em vários países aconteceram. Não foi só no Brasil, não foi um caso isolado, né? Que aconteceu e passou pelas certificadoras, e as certificadoras conhecem essas moedas, né? Não foi, mandou lá, legal, 2 lados iguais aqui, vamos certificar. Não é assim que funciona. Não é porque existem outros países também que apareceu uma do Brasil, vamos mandar certificar e vai ser certificado. Então, quis mostrar para ilustrar que não é um caso isolado ali, não é um erro que só aconteceu no Brasil, né? Podemos passar daí, Jonas? Daí se falou tanto da bifacial de 2017 e foi até o ponto-chave ali que desencadeou várias conversas, só que já existia uma certificada por outra certificadora, pela PCGS, uma de R$1 a 2008 certificada também. Então, antes da NGC, já passou outra pela PCGS. E bem antes, a moeda é bem antiga já é bem conhecida, uma de 2008, então acabou passando. E essa moeda foi postada, já houve até comentários e tal, mas ali ficou, quando foi o estopim, na verdade, foi a de 2017. E o estopim, na verdade, a gente sabe que foram outros elementos que foram incluídos ali, não foi só a questão da moeda, foram outras coisas, né? Então, já existia. Né? Então, quando teve a 2008, assim, até foi perguntado para a Casa da Moeda, foi feito um artigo e tal, mas interessante é o seguinte, todos que falam, vou até falar assim, que fala contrário à bifacial, foi só palavra, não foi assim, eu peguei uma bifacial na mão, eu analisei uma bifacial, eu peguei a moeda X da pessoa X, tá aqui, eu tirei foto, peguei a certificada na mão, e gostado que é o seguinte, qualquer um desses colecionadores que tem as bifaciais, se você ligar para ele fala assim, não pode vir aqui amanhã, não, esse final de semana você vem aqui, você vê a moeda, tranquilo. Ninguém esconde as 7 chaves. Todos esses colecionadores, e todos eles que eu falei, que eu tive com a moeda em mãos, eles falaram, olha, se a Casa da Moeda falasse, olha, me traz a sua moeda aqui que a gente vai fazer uma análise e vamos devolver a sua moeda, não vamos chegar nesse estágio, na hora. Eles falaram assim, eu mando ali na hora. Se eles ali assinaram que assim, que eles vão me devolver e que seja análise boa ou ruim e me mostre o ponto do porquê ela é ruim, ali tranquilo, eu mando para eles lá, pode até quebrar o slab para quem tem no slab, depois eu mando de novo lá e certifico de novo, eles colocam de novo, não tem problema nenhum. Então, ninguém fez análise da moeda em si, a análise foi do que um falou, do que o outro falou, da declaração, mas a moeda em mãos, e gozado que com as outras moedas, todos esses fazem a análise de moeda em mãos, mas nesse caso não, nesse caso foi do que foi dito, do que foi falado, do que eu acho, do que pode ser, aí você fala, mas você viu essa moeda em mãos? Não, eu não vi, mas se a Casa da Moeda falou, não é boa, então tá bom, mas se a Casa da Moeda falasse que saiu de lá, mas mesmo assim, eu não gosto desse tipo de moeda. Então, não é bem a moeda em si, é outros pontos. Mas peraí, então, o seu questionamento não é sobre a moeda, é sobre a moeda, a bifacial, que você não pagaria R$100.000, 5.000, 3.000 numa bifacial, porque você compraria 4.960. Então, peraí, a conversa então é diferente. Não é sobre a veracidade. Você quer acreditar que ela seja falsa, porque daí vai ficar mais fácil para você comprar os outros 4.960. Então, é isso que eu vejo. Né? Não há uma análise da moeda, não houve ninguém falando assim, não, vamos criar uma comissão, então, de pessoas, então, que estudam moedas no meio, a gente leva 5, 6 moedas, vamos fazer análise, então, das moedas, e cada um dá o seu parecer separado. Nunca houve isso.
Então, sempre o que um falou, o que aquele falou, então não é, e aquele outro falou que não sei quem falou, mas você viu a moeda? Não, não vi. Então, é difícil a gente conversar e debater quando chega nesse ponto, né? Podemos passar para outra, João? Vamos. Essa é a página da PCGS, eu só demonstrei, e essa moeda já não é a primeira que eu mostrei, essa já é outra, é outra certificada pela PCGS. Então, aí é o seguinte, naquela parte de cima, lá onde tem aquela numeração, eu queria só explicar o seguinte, que as moedas no SLAB, não só bifacial, mas qualquer moeda, NGC e PCGS e as outras, você pega aquela numeração, você entra no site da certificadora e graduadora, e você tem todas as principais informações ali da moeda, né? O grau que ela levou, e aquela identificação é como se fosse um RG da moeda, né? Então a moeda tem uma numeração única, e é dessa forma que eles trabalham. Então, aquela foto que a gente vê no site não é uma foto qualquer, eles pegaram uma moeda do banco de dados dele, colocaram, não, eles põem a foto da própria moeda certificada, e depois ela vai para o SLAB, né? Mas ela além da certificação, você ainda pode fazer a confirmação dessa certificação daí no próprio site. Partindo para a próxima daí, Jonas. Essa, então, seria a segunda moeda bifacial certificada, né? Ela foi certificada, então, pela NGC, já não é pela PCGS, são as duas maiores empresas ali americanas, né? Estão falando das duas maiores. Então, a R$1 de 2017 certificada pela NGC. Se a gente entrar lá no site, porque daí o pessoal fala assim, mas eles não conhecem as moedas brasileiras. Se a gente entrar lá no site e fizer uma análise ali de moedas certificadas ali do Brasil, se eu puxo só de R$1, de todos os tipos das bimetálicas, que a gente sabe que o reverso delas são todos iguais, muda ali a era da moeda, mas elas são todas iguais. Existem mais de 800 moedas de R$1 bimetálicas já certificadas só pela NGC. Então, é até leviano a gente falar que eles não conhecem a moeda do Brasil. Conhecem sim, eles estão falando de R$1 só. Mas, dentre as outras moedas, e diariamente, estou ouvindo ali gente falando, estou mandando certificar, porque a pessoa está percebendo um nicho ali que, justamente por essas dúvidas na numismática brasileira, a pessoa manda certificar e quer saber a graduação, quer saber se a moeda é boa. Então, hoje a comprovação que a moeda é boa tem um valor adicional e um valor alto até que se coloca, porque se a moeda é certificada, eu posso comprar, vamos por assim, eu posso comprar de um Zé Ninguém ali. E se a moeda não é certificada, você fica na dúvida, mas e agora? Eu não conheço aquela pessoa. E se a moeda não for? E se ele está falando que é flor de cunho? E se a moeda for limpa? Então tem vários pontos ali. Por que a moeda certificada no Brasil hoje ela acaba sendo mais cara? Justamente por causa disso. Você tem a certeza que um MS67, um MS63, um MS65, vai vir uma moeda flor de cunho. E você sabe disso, João? Você já mandou moeda lá certificar que você achou que fosse uma moeda flor de cunho e veio como detalhes, veio como limpa. E se você tivesse vendido, você, não por maldade, mas você teria vendido como flor de cunho, porque está ali na sua mão, você está vendo flor de cunho. Então, a moeda certificada hoje, ela tem um peso grande. Então, várias pessoas têm buscado esse caminho de certificação de moedas, e você vê lá que 800 moedas do Brasil já é ali uma quantidade X ali bacana para a pessoa falar assim, não, já dá para conhecer o que é falso e o que não é falso, né? E nesse caso ali, das 800 moedas, a gente tem lá no meio as olímpicas, a beija-flor, as normais e tal, mas o reverso delas são todas iguais, né? Muda-se o anverso, que é o lado principal nas comemorativas, o reverso se manteve desde quando começou ali até hoje, é o mesmo. Muda algumas coisinhas ali, mas o tipo, o designer é o mesmo daí. Podemos passar, Jonas? Aí, essa mesma moeda, fiz até na sequência, essa de 2017, ela
quando veio a declaração da Casa da Moeda, e essa moeda tinha acabado de sair da certificadora e já havia sido postada no correio para o proprietário, né? Ela sofreu uma denúncia. Isso, é claro, já foi até dito quem que fez essa denúncia. Eu também não acho errado. Se a gente se acha que há algo errado em qualquer coisa, em qualquer segmento, a gente tem que alertar mesmo. A gente deve questionar. Isso é nosso, é isso humano nosso de questionar, e não é só na numismática, não. A gente questiona qualquer tipo de situação hoje no nosso dia a dia, né? A gente vai abastecer o carro já falando, mas será que é, será que não é? E qualquer coisa hoje que a gente faça, a gente deve sim, deve procurar o nosso caminho. E foi isso que aconteceu. Então, quando a certificadora ela recebeu a denúncia, de trâmite dela, ela entrou em contato com o proprietário da moeda. E ele me colocou a par dessa situação, das coisas que foram acontecendo. Então, vou ler alguns trechos traduzidos, não quis colocar tudo, porque a gente só ia encher linguiça, tinha muita coisa bacana que eles citaram ali, mas eu peguei alguns trechos que não foi em uma única carta, foram os 10 e-mails ali de troca de informações, vai, não vai, o dono, será que eu mando de volta, será que eu não mando? Aí é o seguinte, daí... Começou assim: siga as instruções abaixo para enviar sua moeda para uma revisão de aparência. Preencha o novo formulário de envio e escreva à mão, erro mecânico. Aí, numa outra situação, recebi informações, aí que o dono perguntou, mas por quê? O que aconteceu? Né? De eu ter que mandar de volta? Acabou de ser certificada e graduada? Daí eles falaram o seguinte: recebi informações adicionais de nossa equipe de processamento que solicitou a revisão da aparência. Eles acreditam que a moeda possivelmente não é genuína. E se esse for realmente o caso, você será reembolsado de todas as taxas e a moeda será devolvida a você. Consulte a seção 19 e 22 dos termos e condições do serviço. Você vê que já não iam precisar serrar a moeda no meio para fazer a nossa nova certificação. E por último, ali um outro trecho que eu peguei dessa série de conversas: sabemos que enviar uma moeda de volta para a revisão pode ser frustrante, no entanto, pedimos que seja feito para garantir que a designação mais precisa seja dada à moeda, permanecendo imparciais ao revisar todas as moedas, e temos vários métodos para determinar se uma moeda não é genuína. Olha só, uma das maneiras de permanecermos imparciais é fazer com que a moeda seja revisada por vários avaliadores antes que a designação final seja acordada. Eu até ia falar aqui o que é preciso para ser um avaliador da NGC, mas isso, por mais que eu fale aqui, mas isso, aquilo, eu acho que quem está no meio e conhece as certificadoras, conhece tanto a NGC como a PCGS, sabe, é só entrar lá no site também, fazer a tradução lá e vai entender o que é cada uma dessas certificadoras, há quanto tempo que elas atuam, o que elas fazem e o mercado delas, não só no mercado americano, mas no mercado mundial de certificação. Dá para dar uma partir para outra, João? Uhum. O dono, aí ele pensou o seguinte: se eu não mandar moeda, eu vou ter a moeda encapsulada, mas ela vai sair do site, como realmente saiu, né? Ela saiu, alguns consultaram lá e foi largamente divulgado isso em algumas lives, que a moeda caiu a certificação caiu. Então eu já falo até para vocês aí que não caiu a certificação, acho que foi até leviano ter falado isso, foi induzir a uma situação, na verdade ela voltou para uma nova análise, né? Então, e foi isso que aconteceu. Daí o dono pensou, ele falou: olha, eu poderia ter moeda certificada, mas ela não teria comprovação no site, porque se eu não mandar, não tem jeito, eu não mandei, vão tirar. Essa é de praxe, né? E ele resolveu, vou mandar de volta então. Mandou a moeda de volta e passou por mais um tempo e foi até rápido, porque o que eles falaram até no meio do e-mail ali, que justamente por causa disso ela iria passar na frente. A gente sabe, se você manda uma moeda certificada, e o prazo ali é 2, 3 meses até seguir a sequência. Então essa, como já estava, ela passou à frente. O que aconteceu? Nas imagens ali, João, se quiser ampliar, a primeira imagem foi a primeira certificação da moeda. Foi o primeiro slab.
Então, ela foi certificada e graduada, entrou no SLAB. Quando foi mandado para uma segunda análise que eu li anteriormente, né? Por ironia, colocaram a moeda um pouquinho torta no SLAB, e a moeda, quem tem a moeda em mãos, e ele me mostrou, ele me mandou fotos, ela tem alguns micro-riscos na moeda, e a gente sabe que pelo método de fabricação dessas moedas, elas realmente têm, porque elas ficam dentro de saquinho, ela tem um atrito entre uma e outra, e mesmo que não tivesse, alguém vai falar assim, essa moeda, mas não foi no processo, então não estava no sachê. Tá, vamos pular essa parte, então. Mas toda moeda ali, ela tem uma identificação, ela tem os micro-riscos, né? E ele viu o seguinte, que porque alguém, de repente, ali vai falar, mas ali ele deu uma mexida lá e a moeda saiu do lugar. Não, se na foto, que quem tem foto, e eu tenho essas fotos, se você olhar, você vai ver um pequeno pontinho ali, alguns pontinhos, alguns pontos, que ela foi invertida de lado daí também. Até porque não tinha como saber qual que é o lado certo da bifacial, os dois lados são iguais, né? Mas ali foram 2 pontos que aconteceu, que ele falou, olha, realmente tiraram do SLAB. Essa moeda, inclusive, já está na mão do colecionador, né? Eles deram uma pequena rotacionada e ele até foi comunicado, se quisesse, poderia mandar a moeda de volta, que eles fariam um acerto. Aí ele falou, deixa assim mesmo, né? E tem uns micro riscos ali na moeda que eles realmente, ela voltou para análise. Se você entrar no site, o que está hoje é essa moeda um pouquinho invertida, e se quem tem o print, que várias pessoas acreditam que tiraram o print dessa moeda, vai ver que na anterior ela era outra moeda. Então refizeram todo o processo ali, fizeram uma nova análise dentro dos trâmites dele. Então, ela foi até bom, vamos dizer assim, porque ela teve uma segunda avaliação, poderia até colocar no SLAB 2 avaliações, porque acredito até que na segunda tenha sido uma coisa até mais incisiva ali, vamos olhar, nossa, será que passou alguma coisa? Então, vamos mandar até outra pessoa que vai ver, não vai ser essa, para não entrar no mesmo erro. Mas ela realmente passou de novo, então ela já está na mão do colecionador, e ela foi graduada e certificada novamente. Então, partir para o próximo daí, João? Aí, a título ilustrativo, Jonas, eu queria mostrar o seguinte, que as bifaciais, na verdade, não é do plano real. Já tivemos as bifaciais de 1939, que, por ironia, incluíram em provas. E não tem documentação dessas moedas também, em nenhum lugar que você for procurar, não tem a documentação falando dessas moedas. Seria até interessante que a gente levasse também para a Casa da Moeda e perguntasse para ele, né, dessas moedas bifaciais. Se encontra, todos os catálogos têm essa moeda, está na seção de provas. São 3 bifaciais das séries ilustres, né, que constam como bifaciais. Essa, inclusive, é uma certificada, e a certificação dessa moeda, ela entrou como prova. Então, só para ilustrar, que em 1939 consta em todos os catálogos essa moeda bifacial também do Brasil, né? Então não mas não dá para fazer porque a prensa não faz isso. Tá aí. Então, partindo próximo daí. Aí mostrar o seguinte, outras bifaciais certificadas. Então, teve teve da PCGS, então teve, mas são só 2, não teve outras que foram certificadas também, né? Então, bateram muito em cima daquela NGC, certificou a NGC, tal, mas a PCGS tem outras certificadas, né? E ali, até para ilustrar, ali são 2 numerações diferentes, né? Foram consecutivas, até porque foi o mesmo dono ali que comprou as moedas que acabou comprando, né, e mandou fazer a certificação, e deu certo que foram no mesmo lote e saíram juntas, e não foram só essas moedas, ele mandou vários outros tipos de moeda, e essa estava no meio, e foram certificadas. As 2 moedas, então, foram juntas, analisadas ali pela numeração, foram analisadas juntas, né, então não é só da NGC, tem da PCGS, e da PCGS tem mais, tem pelo menos 3, e eu sei de outras que estão a caminho lá também, tanto de uma como de outra, né? Tem passado aí, Jonas?
Mais ilustrativo, porque até quem quiser depois parar o vídeo e anotar a certificação e entrar lá no site, vai entrar lá tranquilo, né? Uma coisa interessante que acontece, aí a gente saindo das bifaciais, né? Tá, não, mas bifacial tá, mas tem os outros erros, tá? Então vamos falar dos outros erros, então, né? Tem uma moeda, dois tipos de moeda, de 5 centavos e a de R$1. A de 5 centavos, se você olhar ali bem abaixo ali da haste dele, do 5, ele tem uma data marcada nesses 5 centavos, né? De 2002 e tem uma de 2020 com esse mesmo erro. Então são duas moedas com esse erro. E várias pessoas têm essa moeda. O interessante dessa moeda é que é o seguinte, ela tem uma data marcada e é nítido ali, quem tem a moeda vê com a lente, mesmo sem lente, porque é a data marcada, como as datas marcadas normais, eu não preciso mandar uma carta para um e-mail para a Casa da Moeda perguntar o que é uma data marcada. Eu sei o que é uma data marcada, até exaustivamente, vários canais falam o que é data marcada, tem no manual de erro, tem no catálogo, e as pessoas já entenderam a lógica da data marcada. Mas daí é o seguinte, fala assim, mas espera aí, data marcada no mesmo lado da data é impossível. Para se marcar a data, por que se marca a data, na verdade? Porque no cunho, se você olhar uma moeda, é o único elemento que a data está em depressão, tá ali. Então, no cunho ela está em relevo. Então, no cunho ela é a parte mais alta do cunho. Então, é a parte que a primeira coisa que encosta daí quando os cunhos se chocam daí, quando não tem o disco, é a data. O que marca a primeira coisa. Tem algumas moedas marca até mais outros elementos, mas a data ali, a data é uma coisa que até se eles não tivessem feito a data dessa forma, vários erros não teriam acontecido. Porque data marcada a gente tem praticamente em todos os tipos de moeda, né? Temos todos os anos quase, né? E temos até data marcada com 2, 3, 4, até 5 vezes data marcada no meio da moeda. E essa moeda chama atenção porque ela tem a data marcada no mesmo local, como se fosse o mesmo cunho. Então daí você fica imaginando, peraí, até hoje ninguém conseguiu decifrar isso, e a única explicação lógica para isso é que seria o mesmo cunho, marcando essa moeda. Aí você vai me falar, mas peraí, mas não tem bifacial desse ano. Realmente, não tem, mas nós temos a moeda, nós temos esse elemento de estudo. Então, ali é uma outra pergunta, né, que de repente falar, então, você não acredita na bifacial? Tá, me responda, então, como que aconteceu essa data marcada dessa forma? Ninguém consegue responder. Aí se parte para outra coisa, não, mas tem a declaração e tal, aí não, mas peraí, isso não, isso deixa de lado, né? Só que daí aconteceu um outro fato, até partindo para outro slide, Jonas, que apareceu, isso são moedas que tem no catálogo e tem no manual de erros. Aconteceu uma data marcada do mesmo jeito, só que na de R$1, de 2009. Ela tem a data marcada no mesmo ponto ali que eu mostrei das 5 centavos, nesse caso até mostra, é uma moeda normal. Inclusive essa moeda eu tenho até na coleção, uma moeda, é difícil até conseguir, mas não é impossível. Volta e meia aparece alguém oferecendo. Então, essa moeda apareceu com data marcada, tal, tranquilo. Daí me chamou a atenção o seguinte, eu tinha uma pessoa no Rio de Janeiro que tem a única moeda, por incrível que pareça, a única moeda bifacial de 2009. Aí conversando com ele, ele falou, olha, essa moeda, me manda a foto, tal. Daí olhando, a gente chegou à conclusão, pô, tem a data marcada. E tinha a data marcada igualzinho essa moeda. Então, existe uma bifacial desse mesmo cunho, do mesmo ponto, a data marcada igualzinho, e existe a moeda normal, que foi encontrada em circulação dessa bifacial. Então, o que acontece? A gente vai começando a juntar os quebra-cabeças da bifacial, falando, opa, peraí, então não é só, tem análise da bifacial,
olha só, passou na certificadora, então a gente tem essa moeda, uma bifacial e uma moeda normal, que várias pessoas aqui, eu não tenho bifacial, mas peraí, essa daí eu tenho, de 5 centavos eu tenho. Então, começou a aparecer outras coisas, eu tenho a bifacial de 1939 também, que aconteceu, então, não é só um elemento, começou a aparecer outros elementos aqui fora, das poucas coisas que a gente tem. A gente tem ali um quebra-cabeça de 20 mil peças na mesa e tem ali 5, 6 peças só para montar. E é difícil realmente a gente rebater quando a gente não tem todos os elementos. Você sabe, qualquer processo, qualquer coisa você vai rebater, você tem que saber de tudo, tem que reunir todas as provas para poder falar com propriedade. Mas nós já temos alguns elementos ali, já chegamos em algumas etapas ali, que até onde cheguei aqui nesse slide 21, que a gente pode já chegar a tirar algumas conclusões. Então, aqui todo mundo aqui tem um senso crítico também de achar, de chegar à conclusão, mas peraí, eu achei que fosse só isso. Agora ele está me mostrando outras situações, o negócio já está mudando, né? Então, vamos caminhar, então, vamos entender mais um pouquinho? O 22, né, Jonas? 22? Isso, qual que você está aí? 22. 22? Espera aí, então acho que mudou o meu. Tá, mas vamos falar dessa daí. Tá. Essa daí é o seguinte. São uma medalha bifacial e normal que foi cunhada em 1966 na Casa da Moeda também. Uma medalhinha comum, algumas pessoas têm. Algumas pessoas têm ela na versão bifacial, que seria a primeira ali da esquerda, né? Então ali a gente vê um lado e outro lado. E depois do lado dela temos a mesma moeda, inclusive com metal até diferente, mas a gente percebe ali que é o mesmo cunho, mesmo padrão, tal. E também, só que nessa daí já está escrito Casa da Moeda em 1966. Então ela tem uma padronização ali de moeda bifacial, em medalha bifacial em 1966, então, da Casa da Moeda, tanto de um jeito como do outro jeito. Deu passada aí, Jonas? Deixa eu ver agora qual que você vai passar aí, que não sei se está correto aqui. Tá, vamos falar então. A bifacial é uma moeda falsa, porque é mais fácil falsificar uma moeda falsa, que vai se ganhar mais com uma moeda falsa do que uma moeda normal. Aí eu falo para qualquer pessoa, quem coleciona, quem pegou uma moeda na mão, que me apresente uma moeda falsa do real que se assemelhe à moeda em circulação. E mostrei ali alguns exemplos, quem conhece moeda, quem tem um mínimo de conhecimento, e até falar que um colecionador que está ali colecionando, que está buscando ali o conhecimento de moedas, não conseguir diferenciar uma falsa circulação de época de uma moeda circulante, ali pode ser até algumas, seja até, nossa, essa daqui eu vou precisar de uma análise melhor, mas não vou precisar serrar uma moeda no meio, mas ali com peso, com algumas coisas assim, as falsas já se entregam ali com a borda, tal. Então, eu tenho uma coleção de moedas falsas, então, ali eu não tenho nenhuma que você coloque ali do lado. A que mais chega próxima ali, que é um pouco mais difícil por foto, é a 50 centavos. E a de R$1 também era muito difícil se identificar por fotos, né? Mas, tanto é que a de R$1 foi a única moeda que saiu de circulação, e saiu de circulação justamente por causa disso, porque a falsificação delas chegou num ponto ali que era difícil, não era impossível, mas exigia ali um tato maior, um conhecimento maior para se chegar a 50 centavos também é dessa forma. Pelo lado da efígie, do anverso, tem alguns elementos que a gente identifica, mas pelo lado ali do valor monetário, ela chega muito próximo, mas assim, é muito diferente o peso, a textura, elas são bem lisas, as moedas. Então tem alguns pontos de diferenciação de moedas falsas, não ao ponto de chegar e falar assim, olha, dá para se fazer uma moeda falsa do real no fundo do quintal.
se a gente chegar nesse ponto, vai ser difícil. Não é difícil só para o colecionador, não. Falo difícil até para o sistema financeiro de circulação de moedas, né? Aí podemos partir para o próximo, Chaves. Aí eu queria mostrar uma situação que daí algumas pessoas vão falar, mas tal, existe moedas bifacial falsa? Existe. E falo uma quantidade grande de bifacial falsa, tem sim. Eu já peguei algumas, das que eu peguei na mão, 3 delas eram falsas, mas eu vou te falar, em poucos minutos ali, apesar de eu não fazer essa certificação, em poucos minutos, deu para perceber, deu para entender como que é feita essa falsificação de moeda e a forma que ela é feita. Ela deixa alguns vestígios bem aparentes na borda da moeda ali, que dá para perceber, sim. Muitas delas, até por foto, eu já consegui perceber que a pessoa, eu vou mandar para você, eu falo, nem preciso mandar, eu estou vendo aí que essa moeda não é boa, e depois a pessoa chega e fala assim, olha, eu olhei melhor com a lente, nossa, realmente, olhando aqui, você me mostrou um ponto aqui que eu não tinha visto, porque ela tem uma diferenciação das bifaciais, automaticamente, um lado, ela vai ser de uma moeda ali legal, e o outro lado pegou de outra moeda, isso é lógico, né? Mas ali vai ter alguns pontos de fusão que a pessoa teve que fazer a junção de uma peça a outra, ele que essas bifaciais falsas, adulteradas no caso, se entregam. Então, já peguei, sim, já vi moedas, existem moedas bifaciais adulteradas, não só eu já fiz análise, mas já teve até uma outra pessoa de Curitiba que fez a análise dessa moeda, entrei em contato com ele, inclusive, ele até me dispôs, falou, não pode usar o material que eu fiz a análise, e ele pegou uma bifacial do beija-flor falsa, que vamos olhar ali mais para frente daí. Vamos partir para o próximo daí, Jonas? Essa seria, então, a bifacial do beija-flor que foi analisada em Curitiba. Seria uma moeda falsa, seria uma moeda adulterada, então. Então, o que a gente vê? Existe realmente as moedas adulteradas. Ela tem aí, no caso, ela tem um friso fora na moeda ali, que pela foto, uma foto de alta resolução, você consegue, é um trabalho assim, um trabalho bem feito. Você precisa ali ter uma lente de aumento, você precisa estar ali, mas se você olhar um lado e olhar do outro, você vai ver ali, em algum ponto ali, é uma volta inteira da moeda para você fazer uma análise. Então, em alguns pontos da moeda, no caso da moeda que você está mostrando ali, Jonas, uma parte, a de cima era boa e a de baixo não era. Então, essa pessoa fez uma análise dessa moeda, essa daí está mostrando, a de cima a gente vê que tem um friso na volta inteira ali da moeda, e na de baixo não tem esse friso. Então, nas bifaciais adulteradas, inclusive, dá até para identificar qual que é o lado, em qual lado que ela foi feita a sua adulteração. Aí podemos partir para outra, Jonas? As outras são algumas moedas também adulteradas, nessa mesma análise da moeda do beija-flor. Gozado que não precisou nem mandar por uma certificadora americana. E interessante que muitos falam assim, não, uma pessoa verificou essa moeda e a moeda, ela tem uma certificação que ela é falsa. Mas aí você fala, nossa, mas que interessante, a certificação que uma pessoa falou que ela era boa, não valeu. Mas a certificação que a pessoa mostrou pontos e falou que a moeda não é boa, então não deveria valer também. Né? O que vale para Chico, vale para Francisco, né? O ditado que a gente ouve, né? Então, isso que eu ouço muito, a pessoa coloca algumas situações ali na moeda bifacial, que ela não usa na bifacial, só que ela usa em outras moedas, né? Então, isso é interessante a gente mostrar também que houve essa análise, além de ter sido feito fora do Brasil, ela tem algumas pessoas também que se interessaram também em fazer um estudo dessa moeda também no Brasil. Eu já peguei
algumas moedas, como disse, bifaciais em mãos falsas, e já peguei algumas também que falei, olha, essa daqui não achei nenhum elemento que mostrasse que ela não fosse ali, não fosse oficial, né? Vai partindo para outra, Jonas? Qual que você tem aí? Tá, aí o mesmo caso, aí segue, você vê que na moeda de baixo ali, ela tem um ponto ali no central, na moeda de baixo, a gente vê que tem um pequeno friso que envolve próximo à borda. Realmente é um trabalho bem feito, um trabalho de ourives. Numa foto de longe, no vídeo de longe, não dá para ver isso. Por isso que é complicada. De repente você vê uma moeda dessa por um vídeo, quando a pessoa me manda o vídeo, eu não gosto de ver vídeo de moedas, eu falo, me manda foto. E alguns nem mandam foto para mim, acaba nem me mandando, até porque já sabe, né? Vamos testar lá o Edil lá, que vamos ver, se passar, passou, né? Mas algumas moedas já me passaram e eu vi, ó, falo assim, olha, dá uma olhada nesse ponto aqui. Nossa, eu não tinha percebido isso. Ah, peraí, já vou ligar pro cara lá que eu comprei, e alguns conseguem, outros não, mas tem realmente, existem falsas, e quando eu falo, mas tem falsa então, da bifacial, não, tem falsa, se a gente for bem, tem falsa de época, falsa para colecionador de qualquer período. Então, a gente não pode parar o estudo dessas moedas, tem que continuar, é um estudo que não para, né? Dá partida aí para outra, João? Exatamente, top. Tá, aí um outro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte, o pessoal fala, mas colecionar moeda do real, que tal moeda com erro, porque tal tem tantas outras moedas, tal. Eu vejo de outra forma. Eu não coleciono moedas com erros, incrível que pareça. Quando eu fiz o manual de erros, eu fiz até para estudar o processo de cunhagem das moedas, né? Tinha algumas moedas na coleção, mas quem conhece até a minha história, quem conhece como foi até o manual de erros, começamos com 300 livros e foi pedindo reserva, e acabou estourando. E chegou num ponto que eu falei assim, se eu quero continuar escrevendo sobre moedas com erros, eu não posso colecionar moedas com erros, porque ninguém tem a coleção completa de moedas. Em algum momento eu vou ter ali que perguntar para o Puntan, para o Lambertucci, para o Rodrigo Almeida, e para o Luiz, para o José, você tem essa moeda, me arruma? E graças a Deus, desses todos que eu pergunto, e eles sabem, né, que se acontecer algum ali, você coleciona esse segmento de moeda, eu acabo indicando, acabo passando também. Então, resolvi não colecionar moedas com erro e meu foco hoje é outros, né? E o que acontece? Então a pessoa fala, mas moedas com erros, tal. Não, moedas com erro é moeda simples que a pessoa ali que trabalha num caixa de mercado, que acabou pegando, que acabou entrando. Muitos desses colecionadores, muitos que estão nos assistindo, é uma história assim que eu ouço todo dia, e é uma história da vida de cada um desses colecionadores que, quando a pessoa fala assim, quem coleciona moedas com erro, coleciona lixo, você não está falando das moedas, você está falando de vida de pessoas, você está falando de colecionadores, você está falando de sentimentos até de pessoas que estão ali se dedicando um tempo, pessoas ali que tinham até um problema ali emocional, e a gente já conhece casos assim, né, Jonas, que levou o colecionismo como um hobby, que de repente algumas pessoas assim, você coleciona moedas com erro, mas isso é lixo. A pessoa, infelizmente, a pessoa não está dimensionando o que ela está falando, até porque é o seguinte, ninguém começa de cima, todo mundo começa a casa por baixo, começa pelo alicerce. Muitas dessas pessoas, desse tempo que eu tenho acompanhado, começou com moedas com erros, continua colecionando moedas com erros, mas já partiram até para a coleção de moedas de prata, de ouro, e poderia fazer uma lista aqui de vários, e teria depoimento para várias lives de pessoas assim, que eu conheço, que começaram dessa forma, por essa porta, e hoje ali estão colecionando muitas coisas, mas uma coisa interessante que é o seguinte, moedas com erro é lixo, tá, moeda com erro é lixo, tá.
se por ser lixo, só que se você for remeter aos catálogos também, a todos os catálogos que existem, então a gente temos ali o seguinte, catálogo ali eu vou falar de erros que a gente não tem documentação. Ah, mas esses erros não precisam de documentação. Tá bom, então, entendeu como que é a história? Então nós temos um mapa duplo. O mapa duplo é um erro. Tem catálogo? Tem catálogo. Inclusive, um mapa duplo de um cruzeiro de 1949, que é uma duplicação de cunho ao norte do cunho de várias moedas que acontecem do real. Eu nem vou falar, mas vai no seu catálogo e veja quanto que vale essa moeda. Reverso invertido, horizontal ou inclinado que tem nos catálogos é um erro. É uma moeda que o padrão dela é 1 e está nos catálogos. Então, é um erro e está misturado junto com as outras moedas normais. É errado isso? Não é. Mas por que é errado, então, colecionar as moedas com erro do real e não é errado colecionar os outros períodos que tem no catálogo? Por exemplo, letra de legenda invertida, que tem várias variantes de moedas de prata, moedas de cobre, tem catálogos de variantes. Conhecido ali, o R$500 e o R$1.000 de 1922, o 2B de Brasil ali, é um erro. Ah, mas ele foi um erro de cunho do gravador, mas é um erro, porque depois foi feito o correto. Se fosse normal, não teriam corrigido, e tem a moeda corrigida, inclusive, está no catálogo. Essa moeda, inclusive, é R$500, a B Brasil lá, que, né, é um valor alto até no catálogo também. O aberto também da moeda a de prata lá isso, de 1907, o aberto, está lá no catálogo, é um erro. É ali um erro na moeda, é um erro ali do cunho, porque são várias moedas com esse erro, mas está ali, está no catálogo. Mas peraí, por que está no catálogo, então, junto com todas as outras moedas? Então, o disco grosso, o disco fino que temos ali nas moedas de bronze e alumínio, é um erro de disco que ocorreu. Aí o rei sem acento, que a gente... 1858, módulo maior. Então, é um erro. Temos documentos dessas moedas? Não sei, não seria interessante, então, quem se preocupou com a bifacial, pegar também essas moedas e mandar um e-mail para a Casa da Moeda perguntando também, porque vamos ali, vamos pensar na numismática, como se falam, né? Não, mas a numismática é isso, então a numismática não é só isso. Estamos falando de pessoas, estamos buscando o que é o certo, o que é errado, e não só em cima de uma declaração, e se esquecem disso, que jogam até de escanteio o numismata, como se o numismata não estudasse a moeda em si, e como se a moeda não fosse um elemento de estudo, como se uma certificadora que fez uma análise 2 vezes da moeda não se valesse nada, como se duas certificadoras não se valessem nada. Então, interessante, né? Então, não é só uma declaração, são muitas coisas envolvidas, né? Vamos partir para o próximo daí, Jonas? Beleza. E o próximo e último slide, o pessoal já está não querendo mais ouvir, mais falar de bifacial, que tanto bifacial se fala aqui, se fala ali, né? Mas eu acho que era importante também eu dar o meu contraponto de uma pessoa que realmente estudou as moedas, que teve com as moedas em mãos, e se a moeda não fosse boa, eu iria aqui falar, olha, não passou na certificação, a moeda não é boa, e vou tirar do catálogo e tal, e é isso e aquilo por causa disso, mas não é isso que ocorre, e as pessoas, eu senti a necessidade de realmente estar aqui para mostrar o meu lado, e não é para mudar a opinião de ninguém, eu não estou aqui para isso. Eu acho que ninguém muda opinião de time de futebol que é torcer, ninguém muda a religião, a minha religião é melhor que a sua, e isso é melhor que tal, não é essa. Eu acho que a gente deve sim mostrar quem fez, quem falou sobre a moeda, ali deu os contrapontos dele, do que ele acha na visão dele, e dos elementos que ele tinha em mãos, do que ele achava o que seria correto. Eu passei algumas situações, não tenho todos os elementos, como disse, né, a gente tem a documentação realmente de quem fez o produto em si, mas quem fez o produto em si também não tem a documentação de todos os produtos que ela fez. Interessante citar isso, né? Mesmo que seja de outras eras, de outros períodos, mas ela desconhece
os produtos que ela mesmo cria. Se fala, eu tenho tantos anos, mas ela não conhece todos os produtos que ela cria. Ela tem, como a gente também, algumas situações ali que tal, que é isso, tal, mas quantos colecionadores já foram em museus e já separaram essa peça que é falsa, não é boa. Por causa disso, essa peça aqui está classificada dessa forma, mas não é. Ela tem que estar nesse local. Então, a gente percebe o seguinte, que a Casa da Moeda, principalmente, ganharia muito mais se tivesse mais próximo do colecionismo, da numismática, porque a numismática, na verdade, não quer depreciar a Casa da Moeda. É interessante o seguinte, até o pessoal fala, mas tem um caminho que sai moeda de lá. Você sabe quem mais combate isso? Quem mais combate isso é o próprio colecionador, porque a gente sabe que no mercado ali, mudando ali, saindo da bifacial, não quero nem entrar nesse mérito, seria ali um processo muito longo, né? Mas sabemos, por exemplo, no primeiro catálogo, vou tomar como exemplo ali de um produto que eu fiz, no primeiro catálogo, o disco liso custava R$300, um disco liso da segunda família de real de qualquer moeda. E a gente sabe, é conhecimento geral, conhecimento de todo mundo, meu, de qualquer pessoa, que houve um derrame de discos lisos no mercado, que não veio por sachê. Aí, se eu fizer análise desses discos lisos, o disco liso é oficial, como que a gente fica? Entrou, são discos lisos oficiais, são discos são do próprio material oficial que se faz a moeda. Não é moeda, disco liso não é moeda, isso a gente não precisa ninguém falar aqui, que todo mundo já sabe. Só que é o seguinte, faz parte ali, porque é um produto, né? É um subproduto do processo de produção de uma moeda. E o que acontece quando eu falo que o próprio colecionador combate a falsificação, porque a moeda valia R$300, hoje ela não vale R$300, hoje ela vale R$30, porque o próprio colecionador, o próprio mercado, ele não quer isso. Até interessante, você fala assim, alguém está tirando moeda da cada moeda. Isso é ruim. Ninguém quer tirar moeda adulterada, e eu tenho uma indústria, eu sei como que é, e no processo produtivo a gente tem muita perda, e essa perda já é embutida no custo final. Eu tenho uma gráfica, se você olhar algumas coisas que saem ali, você fala, nossa, isso daqui é absurdo, e por incrível que pareça, hoje uma pessoa até me comunicou que pegou um livro que parte do livro estava trocado e tinha uma página em branco no meio do livro. Eu quero que isso aconteça? Não, eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou até buscar razões internas por que isso aconteceu em um livro, apesar de estar dentro ali do limite aceitável, né? Mas aconteceu, ali acabou passando. E o colecionador, ele, se na verdade entrar no mercado, se um falsificador, vamos por ali, colocar no mercado 1000 moedas bifaciais no mercado, acabou a graça. Não vai ter mais graça, porque daí, mesmo que alguém consiga chegar ao ponto de se fabricar uma moeda falsa, não vai ter mais graça, daí o próprio mercado já faz o preço cair. Se hoje uma pessoa, existe uma moeda rara de R$960, e se alguém lá, de repente, escavando lá, encontra essa moeda, R$960, encontra 50 moedas dessa, o valor que custaria um X vai cair, porque vai ter mais delas no mercado. Então, gozado, quem coleciona moeda falsa quer que tenha menos. Quanto menos moedas tiver, mais interessante vai ser a moeda que você tem. Isso você sabe, por exemplo, data marcada. Hoje o pessoal fala, data marcada, tem gente que nem segura mais data marcada na coleção, pela quantidade que tem. Então, se tivesse menos, se é uma data marcada, por exemplo, uma moeda americana, seria uma coisa do outro mundo. Então, ali é o seguinte, né, para chegar nessa conclusão, algumas coisas até já falei. O item 1, não temos acesso aos documentos da Casa da Moeda, relatórios, atas, processo administrativo, para tirar uma conclusão do que ocorre. Então, seria leviano eu
tirar uma conclusão 100% sem ter todos os elementos do processo. O que eu tinha de elementos para falar que a bifacial é boa, que não tem nada que mostre que ela é uma adulteração, é que eu passei até agora. A 2, a numismática é o estudo das moedas, e temos as moedas em mãos, assim como ocorre ao contrário, temos moeda no catálogo que não possui documento ou tiragem, que já falei aqui, né, várias das moedas aqui, a gente tem moedas em mãos e não tem a documentação da moeda, mas como que foi, qual que é a tiragem, quem mandou fazer, então, e temos a moeda, estudamos as moedas em mãos, isso não só a moeda do Brasil, qualquer período ali, quantas moedas que são ali, são vários pesquisadores ali, a gente pode falar até em carimbos, carimbo do Pará, carimbo Piratini, que até hoje se estuda, porque se tem a moeda em mãos, né, e se busca a documentação, mas temos as moedas em mãos e buscamos, estamos ali tentando confrontar, e nem sempre temos a documentação, mas temos o elemento ali de pesquisa, que é a moeda, né. 3, a certificador recebeu uma denúncia, que já mostramos, da 2017, fez uma nova análise mais detalhada, mas manteve a certificação e graduação. Então, ela não tirou. Não foi uma declaração da segunda maior empresa do Brasil que fez ela derrubar a certificação. Foi uma nova análise que ela fez, que fez ela voltar à certificação que ela tinha. Quando eu falo fez ela voltar, porque quem acompanhou viu que no site saiu a graduação dela, ela teve sobre análise, né? Então, levianamente falaram que caiu a graduação, mas não, na verdade não caiu. Ela voltou para uma nova análise. Quem falou não conhece o processo interno deles lá, né? E seria tão fácil ler, porque eles têm tudo ali anotado. 4, as moedas falsas ou adulteradas do plano real ainda pode ser identificada, seja por peso, padrão de cunhagem ou tipo de adulteração, que eu também já falei. 5, existem bifaciais falsos circulando? Existe sim. Então, seria até também leviano falar, todas são boas. Não são todas boas, não. Existem muitas adulterações e algumas até grotescas, né? E algumas muito bem feitas. E, no finalmente, ali, isso é uma opinião pessoal minha, eu chego à conclusão seguinte, que seria melhor se a gente tivesse a confirmação que saiu da Casa da Moeda. Você vai falar, nossa, mas por que isso? Porque se existe uma adulteração ao ponto de confundir várias pessoas, ao ponto de confundir duas certificadoras, opa, peraí, então é complicado, mesmo que você fale, mas o Zé Mané tem uma prensa de tal na casa dele e tal, opa, peraí, você está falando uma coisa até pior do que se falasse que a bifacial é boa, porque você está colocando em xeque o sistema de segurança da Casa da Moeda. É interessante, mas é pior você falar até que ela, de repente, é boa, porque você está confirmando que a moeda não saiu da Casa da Moeda e que a moeda é boa ao ponto de enganar uma moeda circulante. Olha como é grave a situação. Então, esse é um ponto ali que ninguém pensou nisso. Estamos falando da moeda, mas esquecemos o sistema financeiro que a gente atua. Então, a gente está falando o seguinte, que o sistema financeiro nosso pode ter, sim, falsificação, que o Zé Mané, qualquer que tem uma prensa, como colocar um vídeo na internet, a pessoa foi lá, pega um martelo e dá uma batida numa moeda e consegue falsificar. Quer dizer, então a pessoa está falando que com um martelo e no fundo do quintal da casa dela, ela consegue, então, fazer uma moeda melhor do que o equipamento, que a pessoa não deve conhecer, então, o equipamento da Casa da Moeda, que não é só uma prensa, são duas prensas, horizontal e vertical. É um processo de produção, são quantidade de funcionários lá que não produz só moeda, produz cédulas, produz outros elementos de segurança. Então, você está falando o seguinte, você está comparando a Casa da Moeda com uma pessoa, então, no fundo do quintal, que pode, então, fazer uma moeda ao ponto de várias outras pessoas, de uma empresa de 328 anos, que essa pessoa pode fazer uma moeda melhor, então, uma moeda circulante, não estou nem falando moeda do passado. Então, esse é um ponto que eu deixo também para as pessoas pensarem quando falam também disso, né, que a moeda
então a moeda bifacial, deixam de estudar a moeda e se falam na moeda. Então, então você está questionando a Casa da Moeda? Falando, não estou questionando. Eu estou dizendo o seguinte, que não é possível uma pessoa de fundo de quintal, um ourives, fazer uma moeda com uma perfeição tamanha que engane o sistema monetário nacional. É isso que eu digo. É isso aí, Jonas. Se você quiser levantar algumas questões, o que eu tinha para falar e o que eu poderia expor, cada um dos slides que eu coloquei, seria uma coisa à parte que daria para falar, mas ali seria a gente estender por mais tempo, e por mais que eu falasse, eu sei, isso eu entendo que eu não vou conseguir convencer quem vai falar que a moeda não é boa. Para quem não é boa, pode até a Casa da Moeda falar que é boa, que ele não vai querer colecionar, mas é outro ponto, não é a questão da moeda em si, outros pontos envolvidos, né? Dos direitos humanos, Edil, que eu ia falar, lembra? Que apareceu... Lembro, Zé por ela, foi um fato até que aconteceu, eu até esqueci dela. Eu queria até mostrar, pode até deixar essa daí, Jonas, legal, eu até esqueci desse ponto. Eu queria mostrar até para as pessoas o seguinte, um ponto que foi falado, mas a certificadora, ela pode certificar uma moeda adulterada, uma moeda falsa, realmente pode, e quando foi comprovado isso, e é mandado para a certificadora, eles fazem uma nova análise, uma reanálise, como foi a denúncia, né? Foi denunciado, foi mandado de volta e tem todos os trâmites legais internos. E nessa moeda que foi apresentada até ontem, né? De R$2.000, de 1926, ela foi mandada para graduação e certificação e foi constatado que ela é uma moeda falsa. E ela vem dessa forma, ela vem com o recado que é uma moeda falsa, com comunicado que ela não foi encapsulada e que é uma moeda falsa. Então ela vem ali com uma etiqueta, ela vem dentro de do coisa dela, do coin holder, né, de plástico, né, então, e ela vem um comunicado, então não tem problema nenhum se a moeda não é boa, eles não vão colocar também em xeque ali a análise deles, profissionais, o estudo deles, que a gente sabe que não é qualquer um ali que vai ali, e mesmo falando, mas eles são mais voltados a moedas do Brasil, mas não é assim que funciona. Aí, no caso, uma moeda do Brasil que não era boa e acabou sendo feita análise, viu que não era boa, fizeram análise em cima do banco de dados que eles tinham e mandaram de volta e tranquilo, assim que funciona. Aí pode passar a outra também, Jonas? Legal. Deixa eu pegar ela aqui. Isso é um fato que aconteceu também essa semana. A moeda dos direitos humanos, pela tiragem dela, é uma moeda hoje bem conhecida, né, que tomou uma proporção até maior do que deveria, né, mas pela cunhagem dela, hoje assim, a mais escassa ali do plano real. E até então, o único erro dessa moeda conhecido, eu passei já 2 no manual de erro, já passei 2 catálogos, e essa moeda nunca apareceu, é a moeda de 1998, ali, 24 anos, e só ontem que apareceu essa moeda, ali que a gente chama de boné, né, mas é um disco descentralizado, né, por mais pequeno que seja, mas é bem aparente ali na moeda, uma moeda interessante, apareceu, de 1998 foi aparecer só agora. Então, às vezes as pessoas se questionam falando, mas por que uma bifacial de tal, de 2008, só apareceu agora? Não apareceu só agora, essa moeda já existia. Algumas moedas ali a gente nem sabe que existe, por isso que quem estuda variantes das moedas, estamos ali, amanhã, de repente, tem o catálogo de 960, por exemplo, ali fazendo uma analogia, amanhã aparece um 960 que estava em outra coleção menor, ou que o colecionador ali não gostava de mostrar, e era uma variante nova, nesse caso aí, de repente, poderia estar em alguma gaveta ali, e a pessoa guardou, não sabia, e foi oferecido essa moeda essa semana, foi pedido R$2.000, e na mesma hora uma pessoa já viu, já ofertou, já pegou, e se tivesse outras ali,
se essa pessoa que pegou quisesse vender, já teria outras propostas. Então, isso para ilustrar é um erro assim. Eu preciso mandar para a Casa da Moeda falando que essa Direitos Humanos é um disco descentralizado? Não preciso, mas o interessante é que é uma moeda única, com um erro único que apareceu só agora, e que apareceu, estava ali 24 anos, e apareceu só agora, mas foi feito agora? Não foi feito agora. Já tem essa moeda lá, então a pessoa às vezes fala, mas essa moeda tal, como que apareceu só agora? Não apareceu só agora. Na verdade, você ficou sabendo só agora, mas muitas vezes, muitas outras pessoas já sabiam da existência de algumas moedas. Eu, por exemplo, sei da existência de algumas moedas que se eu mostrasse aqui, e não me convenceu ao ponto de falar, puxa vida, dá para colocar no catálogo. Algumas até eu coloquei, não querendo colocar, né, mas... ali a gente sabe disso, né? A gente sabe que sempre na numismática não temos toda a documentação, principalmente de erros, sempre está aparecendo. Por exemplo, a variante também de 1998, com friso na efígie, claramente você vê ali que é uma moeda diferente, que é uma variação de moeda, é uma variante, e foi aparecer, foi descoberta, começou assim a procura por ela muito tempo depois. Então, é isso que é interessante na numismática, a gente vai sempre aprendendo, sempre se questionando, e é interessante, tem sempre pessoas falando contra, e isso faz também, eu gosto também disso, justamente esses questionamentos que fazem também a gente sempre estar correndo atrás de saber mais. É isso que fez a certificadora pedir para a moeda voltar para fazer nova análise, para falar, vamos ver se passou alguma coisa. É isso que acontece comigo, principalmente. Eu estudo, estou ali, recebo uma moeda, recebo outra, e a gente está sempre estudando, a gente está sempre ali buscando informações. Infelizmente, nem sempre essas informações chegam da Casa da Moeda. Eu sei disso, eu já fiz 10 questionamentos e 5, 6 não recebi resposta até hoje. E outros foram evasivos, que não daria nem para se colocar, e nunca coloquei, e nem por isso denegri, falei ali. Quem conhece o manual dele, conhece os catálogos, sabe do que eu estou falando, e o Jonas tem ali para vender também, para quem não tem, né? Verdade. É isso aí, Jonas. Muito bom. Queria aproveitar a live aqui, né, para agradecer ao amigo Edil. Essa live aqui é totalmente dele, vou dizer assim. A gente cedeu o canal aqui porque a gente divide da mesma opinião, né? Tudo que ele falou aqui, da minha opinião, jamais eu traria uma opinião contrária aqui no meu canal, porque eu luto há anos para que a numismática cresça cada vez mais no Brasil, todo mundo sabe. E tudo que for assunto para somar vai estar aqui. Assunto para dividir jamais eu trazer no meu canal. E o amigo Edil é um parceiro que tem me ajudado a esse crescimento. No nosso grupo ele tem dividido o seu tempo, tem se esforçado, né? Nunca mirou margem de lucro nenhuma, sempre voluntariamente faz esse trabalho. Então, um coração genuíno aí. Aproveitando a live também, eu agradecer ao amigo Edil, quero convidar toda essa audiência que está aí, né? Mais de 100 acessos aí. Convidar todos para conhecer a nossa loja física, né? Que está agora aqui em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, primeira loja da região. Fiquem à vontade para tomar um cafezinho, vir conversar com a gente, mais um projeto para que a numismática cresça, né? O pessoal pediu um ponto de encontro e agora nós temos aqui ao lado de Porto Alegre. Então vocês estão todos convidados, até o Edil está convidado a conhecer, viu? Opa! E fiquem abertos também, Jonas, eu sei que para poder expor e resumir tudo o que eu falei aqui, foi um resumão, na verdade, poderia falar muito mais coisas, né? Então eu sei que muita gente aí também deve ter alguns questionamentos, algumas perguntas, e fica a seu critério também, se você quiser reunir essas perguntas que fizerem, seja a favor, seja contra, porque eu não estou aqui para agradar também ninguém, né? Eu estou aqui para expor uma situação e cada um toma a sua conclusão. Mas se tiver alguma dúvida, se você quiser anotar e em outra situação a gente voltar esse assunto ou algum outro assunto para responder essas perguntas, justamente para não deixar ninguém sem uma resposta, né? Aí fica à disposição também, se achar que é válido isso, porque se a gente abrir hoje, a gente fica por 3, 4 horas falando sobre isso. E se abrir para uma, não abrir para outra, eu acho que é uma coisa que fica ruim, né? Então, deixa à disposição sua aí para você pensar. Vamos fazer assim, se Deus quiser. Vamos agradecer o pessoal, então obrigado a todos que assistiram, vai ficar salva a live aqui, tu pode compartilhar à vontade, e tamo junto. Obrigado a todos aí. Isso aí, obrigado, João, pelo espaço.